quero convidar você para abrir tua Bíblia em Deuteronômio. É o texto que nós estudamos na quinta agora, do Pentateuco, e eu quero parar um pouco para estudar só esse livro hoje. Você abra a tua Bíblia lá e deixe aberta, tá? Se você quiser acompanhar, nós vamos ficar só em Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 1, o versículo 1 até o versículo 3. Diz assim, preste muita atenção no texto. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, no Arabá, defronte a Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Em 11 dias se vai de Horebe. Horebe é o Monte Sinai, tá? Onde Israel recebeu os 10 mandamentos, as leis, os tabernáculos, o Levítico praticamente. Horebe, a Cades Barneia, que é o deserto onde eles estavam, pelo caminho dos montes Seir. No 40º ano, ou seja, já tinha passado 40 anos que eles estavam no deserto, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Ou seja, eles já tinham saído do Egito, ficaram 40 anos no deserto, e agora estavam prestes a possuir a terra prometida. Este é o contexto de Deuteronômio. Tem um filósofo grego chamado Aristóteles, extremamente sábio, e ele tinha uma preocupação muito grande com seu filho. Ele pensou o seguinte: eu sou um sábio, eu sou um filósofo da Grécia Antiga. Ele falava muito sobre a verdade, sobre a justiça, sobre a felicidade. Ele era uma pessoa extremamente culta, e ele pensou: eu quero dar um legado para o meu filho. E ele fez um livro, um compêndio doutrinário, chamado Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho dele, filho de Aristóteles. Então essa ética de Nicômaco é muito usado no estudo de faculdade de Direito, ética, tá? Então olha só que coisa interessante. Ele passou praticamente um compêndio de áreas cruciais da vida, sobre justiça, alegria, paz, a busca da felicidade, a busca do sucesso. E ele conclui dizendo assim para o seu filho, isso está no livro, Ética a Nicômaco: todos os dias, o segredo da felicidade, o segredo do sucesso, é justamente você todos os dias, à noite, antes de dormir, você fazer uma pergunta: o que faltou hoje para que eu encontre a verdadeira felicidade e o sucesso da vida? O que faltou hoje? E você vai responder mais uma pergunta: onde eu realmente estou me faz uma pessoa feliz? Onde eu estou, no momento, da forma que eu estou vivendo hoje, me faz uma pessoa feliz? E Nicômaco, você vai fazer uma terceira pergunta: o que eu preciso fazer amanhã para alcançar patamares mais elevados? O que eu preciso fazer amanhã? O que eu preciso mudar? O que eu tenho que fazer para aprimorar, para que amanhã eu seja uma pessoa melhor e caminhe para a minha felicidade e para o meu sucesso? Perceba que o filósofo grego incentiva Nicômaco ao questionamento, à reflexão. E ele coloca de uma forma muito clara: passado, presente e futuro. O que eu fiz, como que eu estou e o que eu vou fazer amanhã. Então o que nós podemos entender? Faça uma reflexão sobre a sua vida. Essa foi a ideia. O que aconteceu, como eu estou hoje e para onde eu quero ir. E se nós pegarmos a Bíblia, nós percebemos que isso é um conceito bíblico. Deus sempre nos incentiva a autoanálise, a reflexão própria, pessoal, justamente para eu entender onde eu estou e onde eu quero chegar. Visão. Se eu não tiver uma visão clara da vida, qualquer lugar é lugar, qualquer rumo é rumo e qualquer destino é destino. Então eu preciso entender para onde eu quero ir. Agora, para onde eu quero ir, eu tenho que entender onde eu estou. E onde eu estou, eu preciso entender como eu cheguei aqui. Olha só que coisa interessante, Ageu: diz o Senhor dos Exércitos,
Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Questionem. Pensa na vida de vocês, na família de vocês. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Sempre reclamando, sempre correndo, sempre insatisfeitos. Bebem, não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada, não dá para nada. Então assim diz o Senhor, de uma forma contundente: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Salmo 4. Quando vocês ficarem irados, com raiva, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso. Um convite à noite, na hora que você está lá dormindo, na hora que você está deitado, reflitam nisso. Olha só a versão revista atualizada: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e calai-vos, aquietai-vos. É um convite à reflexão. O dia hoje eu tive muitas mágoas, eu tive muitas decepções, mas eu não vou fazer com que essas raivas que eu tive hoje façam com que eu peque e me torne uma pessoa amarga. Eu não vou falar mal dos outros, eu não vou me sentir vítima da vida, eu não vou deixar que a amargura do dia hoje tire a doçura do meu coração, porque sou eu que decido o que eu quero para a minha vida. Irem-se. A raiva não é pecado. O pecado é o que eu faço quando eu estou com raiva. Você está sempre passando por injustiças na vida, contratempos. Nos revoltamos contra as injustiças da vida. Isso é normal para um ser humano ter raiva. O problema é o que eu faço quando eu estou com raiva. Então a reflexão aqui é justamente esta: consulta no travesseiro o coração de vocês, para que vocês tenham cuidado do que vocês estão fazendo com a vida de vocês, com aquilo que acontece com vocês. Aprendam com a vida. Então esta é a mensagem de Deuteronômio, um convite à reflexão. Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, o último livro de Moisés, onde ele escreve para o povo, quando estavam prestes a entrar na terra prometida, depois de 40 anos no deserto, repetindo a lei, fazendo como que alguns discursos, levando o povo à reflexão. Deutero, segunda, nomos, lei, é uma palavra grega, 2 palavras gregas. Deutero, segunda, nomos, anomalia, nomos, lei. Segunda lei, é a repetição da lei. Então o que Moisés intenta aqui? Depois de 40 anos no deserto, próximo à terra prometida, ele vê a terra, e Deus diz: você não vai entrar nela. Quem vai entrar é o povo. Únicos 2 dessa geração que vão entrar é Josué e Caleb. Você não vai entrar. E aí, antes de morrer, olhando lá na frente, já via as planícies do Jordão, a terra prometida. Moisés faz 3 discursos, 3 pregações. Então Deuteronômio está dividido em 3 partes principais. Antes de Josué assumir, antes de ele passar o bastão para Josué como líder do povo, que agora vocês vão conquistar a terra prometida, Josué vai ser o comandante de vocês. E ele faz então 3 discursos, 3 pregações poderosas, convidando a autoanálise, convidando a reflexão. Eu vou repetir para vocês algumas coisas da lei, mas eu quero neste momento querer que vocês pensem na vida de vocês. E sabe que esses 3 discursos de Moisés envolvem o primeiro, passado, o segundo, presente, e o terceiro, futuro. Está dividido dessa forma muito clara. Se você pegar o livro para ler, o Deuteronômio, você vai perceber isso de uma forma muito clara. Como está a minha vida? Como que eu estou hoje? O que aconteceu no passado comigo para eu estar hoje do jeito que eu estou? E como que eu estou? Eu estou animado, estou ferido, estou animado, estou feliz, estou com perspectiva, eu amadureci, eu me tornei uma pessoa amarga, eu me tornei uma pessoa dura, uma pessoa ríspida, eu me tornei um resmungão, um reclamão. Aquilo que aconteceu comigo, como me afetou? Como de fato eu estou?
Agora, tendo uma visão clara de como eu estou, eu começo a pensar, onde eu quero chegar? Como que eu quero chegar lá? Como que eu quero que esteja a minha vida daqui 5 anos, daqui 10 anos? Como que eu quero que esteja a minha saúde? Como que eu quero que esteja a minha família? Como que eu quero que esteja a minha profissão? Como que eu quero que esteja a minha vida espiritual? Nós precisamos questionar. Faltam 3 meses ainda para chegar em 2019. Muita coisa pode acontecer. Eu não tenho que esperar 2019 para mudar, eu posso mudar hoje. Porque em 3 meses muitas coisas boas podem acontecer na minha vida se eu agir. Muitos relacionamentos podem ser restaurados. Muita coisa boa pode acontecer se eu parar de procrastinar. É lógico que eu posso ter perspectiva para 2019, tem que sonhar mesmo. Mas por que esperar lá para mudar? Se eu posso mudar hoje. Nós estamos nesse tempo terminando esse tema, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Domingo que vem nós vamos terminar sobre santificação. Eu cada dia uma pessoa melhor que agrade a Deus. Aí em outubro nós vamos começar um outro tema. Mas eu quero hoje, dentro de tudo que você tem sido com Deus, tudo aquilo que você tem sido na tua família, tudo aquilo que você tem sido com você, nas tuas lutas emocionais, nos seus conflitos interiores, eu quero convidar você para um tempo de reflexão. Como Moisés convidou o povo de Israel em Deuteronômio. Eu quero pegar Deuteronômio, nessas 3 partes principais, passado, presente e futuro, pegar a mensagem de Deuteronômio e trazê-la para mim e para você hoje. E se nós pegarmos o primeiro texto, a primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 7, Moisés fala sobre o passado e a síntese, aprenda com o passado. Aprenda com o passado, é o que Moisés convida. Vocês querem hoje ter perspectiva para o futuro? Aprenda com o passado. Quando nós nos remetemos ao passado, nós nos remetemos às memórias. A nossa memória é atiçada. A nossa memória. Então, nós podemos, de uma forma muito simplista, lógico, mas não simplória, separarmos as nossas memórias em 2 partes, boas e ruins. Então, quando eu olho para o passado, tem coisas boas que eu lembro. E quando eu olho para o passado, tem coisas ruins que eu lembro. O maior desafio, e não é um desafio fácil, é celebrarmos as boas e aprendermos com as ruins. Este é o maior desafio do ser humano. Se nós quisermos aprender com o passado, eu tenho que olhar para trás com um olhar de gratidão por tudo de bom que aconteceu comigo. É o que Moisés fala. Quando Moisés começa a citar, ele diz: vocês hoje estão livres. Vocês não são mais escravos do Egito. Há 40 anos atrás vocês eram, hoje não. Antes vocês não tinham perspectiva, hoje vocês estão livres, então vocês estão livres. Agora pensa nesse tempo no deserto, não foi fácil, mas não faltou alimento para vocês. A sua vida não foi fácil, mas não faltou nada. Não faltou. Você não passou fome. E se passou foi um tempo, e Deus supriu. As sandálias dos pés de vocês não se gastaram. Moisés começou a lembrar o povo. Eles saíram do Egito, ficaram 40 anos no deserto e as sandálias não desgastaram. As roupas não envelheceram. Eles ficaram 40 anos com a mesma roupa. Milagre. A provisão de Deus. Deus protegeu vocês das serpentes, das feras selvagens. Deus mandou a nuvem durante o dia para dar sombra para vocês caminharem. Deus mandou o fogo, a coluna de fogo à noite para aquecer vocês no deserto, porque é impossível alguém sobreviver no deserto sem uma intervenção sobrenatural, e eles ficaram 40 anos debaixo de uma proteção de Deus, debaixo de uma provisão de Deus, e ele chega agora dizendo: vocês têm família,
vocês têm saúde, vocês têm perspectiva de futuro. Então celebrem, regozijem-se. Olha para o passado e comece a ver que não foram só coisas ruins que aconteceram com você. Para de centrar só nas coisas difíceis que aconteceram. Pare de centrar somente nos teus equívocos e nas injustiças que fizeram com você. Para com isto. Isso está minando a tua força. Está te deixando vítima da vida. E a partir daí, ele coloca: celebre as coisas boas, mas aprenda com as coisas ruins. Olha para as coisas ruins. Olha para as dificuldades que vocês tiveram. Olhe por tudo que vocês passaram. E aprendam com elas. Queridos, esta não é uma tarefa fácil. Porque nós, inerente a nós, somos pessoas extremamente insatisfeitas. Nós, pela nossa própria natureza, esquecemos das coisas boas, focamos nas coisas ruins e só reclamamos da vida. Essa que é a verdade. Então, quando Deus nos incentiva a clamar é quando eu clamo para Ele. Agora, reclamar é quando eu, ao invés de buscar solução, eu fico no problema. Reclamar é como se eu reclamar, e não sai dali. Então, o que aconteceu? Deus tinha um plano para Israel, como tem para a tua vida. Eu quero te arremeter lá em Êxodo 13, 40 anos antes, tá? Vamos voltar lá para quando Israel saiu do Egito. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota dos filisteus, não os guiou pelo caminho mais perto, pelo caminho mais fácil, embora esse caminho fosse mais curto, porque disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar volta, rodear, dar volta, ao invés do caminho mais perto, o caminho mais longo, e dar volta para o deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Uma coisa que nós podemos entender, se você pegar o mapa de Israel, você vai perceber que o Egito, hoje, de carro, você faz a travessia ali da fronteira, onde Israel estava, até a terra prometida, faz a viagem em 2h30, 3 horas no máximo, de carro. Aí você pensa: mas eles demoraram 40 anos. A ideia de Deus não era demorar 40 anos, a ideia de Deus era demorar 1 ano. 1 ano. Por quê? Quando Israel saiu do Egito, ao invés de Deus levá-los pelo caminho mais perto, Deus disse: eu vou forjar o caráter deles. E sabe onde Deus forja o caráter? Onde Deus muda as crenças, onde Deus muda o nosso jeito. Sabe onde Deus muda-nos? No deserto. No deserto. O deserto torna-nos pessoas flexíveis, torna-nos pessoas maleáveis. O deserto torna-nos pessoas vulneráveis. O deserto torna-nos pessoas que têm que confiar em Deus. E é isso que Deus quis. Então Deus, ao invés de levá-los pelo caminho mais fácil, Ele levou-os para o deserto, lá para o Sinai, caminho, passando pelo Mar Vermelho, levou-os para o Monte Sinai. E qual que era o propósito de Deus? Se eu aprender com o meu passado, e conseguir ver isso na minha vida, eu tenho um start, eu tenho um começo, eu tenho um início de uma nova era na minha vida. De eu olhar para trás e perceber que os desertos são necessários, que as dificuldades que eu passei, a escassez, é para me ensinar a andar pela fé. E qual que era o propósito de Deus? De uma forma muito clara na Bíblia: metanoia. O que é metanoia? Mudança da mente. Aquele povo estava lá no Egito há 430 anos escravos. Agora Deus tira-os de lá, leva-os para um lugar chamado Horebe, ou Monte Sinai, dá as leis, e Ele diz: agora vocês são uma nação livre. Mas agora vocês vão ter que aprender a viver como uma nação livre. Você vai ter que aprender a viver como cidadão israelita.
o israelense, você vai ter que aprender a viver como um homem livre, não como um escravo, porque há 430 anos estava impregnado na vida deles que eles eram escravos. E Deus disse: agora eu vou mudar a mentalidade de vocês. Mas só que o povo não entendeu, e o povo só reclamava de tudo, sempre faltava algo. E o que eu percebo não é diferente de nós. Um tempo que era para ser simplesmente por um ano, levou 40. Um deserto em minha vida, em tua vida, que podem ser algumas semanas, alguns meses, duram anos, por nossa postura. Eu preciso aprender com o passado, para mudar. Eu preciso aprender com os meus erros, com os meus equívocos, para assumir minha responsabilidade. Senão, eu vou continuar vivendo do jeito que eu sempre vivi. Eu preciso aprender com os meus erros. Então, o que aconteceu? O povo sofreu muito, muito. E Moisés, lá em Deuteronômio, apelava para o povo: aprendam, senão vocês vão continuar sofrendo. Eu quero que você preste atenção nessa imagem. O que você vê aqui? Preste atenção nessa imagem. O que você vê aqui? Aquelas pessoas que são pessimistas vão dizer: eu vejo um copo vazio pela metade. Aquelas pessoas que são otimistas vão dizer: eu vejo um copo cheio pela metade. O pessimista sempre vê o que falta, o otimista vê o que tem. Esta visão que eu preciso ter da minha vida. E eu preciso refletir qual que é a visão que eu tenho tido. De um otimista ou de um pessimista? De olhar, ver onde eu estou, com gratidão por saber que eu caminhei, mesmo nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, nas minhas limitações, nos meus equívocos, mas eu estou aqui. Falta? Claro que falta, sempre vai faltar, sempre coisas precisaremos conquistar, sempre. Mas o problema é quando nós não ficamos satisfeitos com o que temos e só olhamos o que falta. Você não consegue agradecer aos teus filhos. Por quê? Falta obediência. Você não consegue agradecer o seu salário porque falta aumento. Você não consegue agradecer a tua esposa porque falta mais compreensão da parte dela. Você não consegue agradecer o marido por quê? Porque falta ele ser mais sensível. Então você não consegue agradecer por nada porque sempre vai faltar algo. Então, se eu não entender isto, eu vou continuar vivendo em círculos. Eu vou continuar no deserto da minha existência, literalmente. Deus não chamou Israel para ficar no deserto, chamou Israel para passar para o deserto e aprender no deserto. Mas a ideia de Deus é a terra prometida, é a abundância, é vida plena, vida feliz. Eu amo vocês, vocês são o meu povo. Será que Deus quis que o povo sofresse? Lógico que não. Mas por que o povo sofreu? Por escolhas deles. Você acha que Deus quer que você sofra? Claro que não. E muitos sofrimentos que nós temos é por nossa postura. Essa que é a verdade. Se eu não aprender a olhar para o passado e perceber que sempre faltou algo, mas Deus sempre sofreu, mas eu sempre foquei no que ainda faltou. Faltava pão, Deus dava maná. O povo reclamava, Deus dava o maná. Caía todo dia de manhã com orvalho. Um pão que caía do céu, um maná. Aí o povo dizia: queremos comer carne. Aí Deus mandava codornizes. Sempre faltava algo, sempre, sempre. Até que chegou um momento que o povo blasfemou sobre a terra. Aí Deus disse: vocês não vão entrar na terra. Os filhos de vocês vão, porque eu dei a minha palavra. Mas vocês não, vocês vão morrer no deserto. Vocês vão rodear o deserto. Vocês vão padecer no deserto. E depois que Deus disse: vocês não vão entrar na terra, olha só o que aconteceu com o povo. Talvez você vai se identificar com esse texto. Eu me identifico. Eu me identifico. Talvez você se identifique também. Partiram eles do mar, do Monte Mor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem, rodearem, como que andando em círculos, a terra do Edom.
mas o povo ficou impaciente no caminho. E o que acontece comigo e com você quando nós ficamos impacientes? O que o povo fez? Falou contra Deus, falou contra o pastor, contra Moisés. Por que vocês nos tiraram do Egito? Para morrermos nesse deserto? Não há pão, não há água. Mentira! A impaciência faz-nos míopes e ingratos. Nós detestamos esta comida miserável, falando do maná. Nós detestamos. Não era para Deus mandar um fogo e consumir todo mundo? Se eu e você estamos vivos hoje é porque Deus é misericordioso. Porque nós, no momento de impaciência, falamos muita besteira. No momento de impaciência, você acaba com o teu casamento. No momento de impaciência, você acaba com a tua profissão. No momento de impaciência, você acaba com a tua fé. No momento de impaciência, você não vê nada de bom. Cuidado com a impaciência. Cuidado se você ficar exasperado, querendo que a coisa aconteça, e não suportar o tempo difícil. E o tempo difícil que o povo precisava suportar, foi o povo mesmo que procurou aquilo. Ah, está difícil meu casamento. Mas quem escolheu a pessoa com quem você está casada? Quem escolheu? Está difícil meu trabalho. Por que você não progride? Por que você não cresce? É muito fácil jogarmos a culpa em Deus. Os relacionamentos errados que nós entramos, por impaciência. Quantas pessoas entram em relacionamentos tóxicos, com pessoas tóxicas? Ah, Deus não me ama. Não coloca Deus no meio disso, não. A impaciência faz-nos não ver nada, a não ser reclamar de Deus e do pastor. Eu vou sair daquela igreja não tem poder. E vai para outra. Até arrumar outra coisa lá, e vai para outra. Até falar assim, não vou frequentar mais nada. Será que todo mundo está errado? Será que todo mundo precisa mudar? Então, o que nós precisamos entender? Eu preciso olhar para o meu passado para aprender com ele. Eu acho linda essa frase de Nelson Mandela. Eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Ou seja, mesmo os meus equívocos, mesmo os meus erros, eu aprendo com eles. É por isso que eu não posso assumir nunca uma postura de culpa, mas de aprendizado. Você não pode se sentir culpado de coisas erradas que você fez no passado, porque você já pediu perdão para Deus. Você pediu perdão para quem você ofendeu. Então se livre dessa maldita culpa. Mas você pode olhar para o passado com um olhar pedagógico para aprender com as dificuldades. Então eu nunca perco. Ou eu ganho nos meus acertos, ou eu aprendo com os meus erros. Então a ideia de Moisés, nesta jornada dolorosa e longa desses 40 anos, aprendam, para que vocês possam olhar para frente com perspectiva. A visão que eu tiver do passado, preste atenção no que eu vou dizer, vai determinar o meu futuro. Porque se você se sente vítima hoje do teu passado, pode esquecer, você nunca vai conseguir ter otimismo no futuro. Outra coisa, se eu não aprender com o meu passado, mas ficar lá, provavelmente eu vou desenvolver depressão. O que é depressão? Quando um psicólogo, um psiquiatra consulta alguém com depressão, geralmente a pessoa vai dizer o que aconteceu. O que aconteceu? E vai dizer, eu estou desanimada hoje, e estou desanimada para amanhã, e eu quero morrer, quero ficar no meu quarto escuro, eu não quero viver. Mas por quê? Porque me passaram para trás, porque meu casamento não está bom, porque... Então, sempre aponta o passado. Sempre aponta o passado. Então, se eu não tiver uma postura positiva,
em relação ao meu passado, mesmo que ele tenha sido negativo, eu não vou conseguir projetar nada para o futuro. Toma cuidado com a maneira como você olha o teu passado. Toma cuidado. Celebre as coisas boas. Celebre a tua família. Celebre os teus filhos. Celebre o teu marido. Celebre a tua esposa. Celebre a tua vida. Celebre o teu trabalho. Celebre a tua saúde. Agradeça o que você tem. Mas acima de tudo, aprenda com as coisas que não foram tão boas assim. Aí Moisés chega para o presente. E a partir do capítulo 8, ele diz: viva o presente. Viva o presente. Se eu pegar os textos de Moisés, depois você leia na sua casa o capítulo 8 de Deuteronômio, você vai amar esse capítulo. Vai por mim. Se você lê-lo, ele vai te marcar. Ele vai te marcar. Sabe qual que é a ideia do estilo de vida, de uma vida abundante, plena? Sabe qual que é o foco que Moisés dá? Sabe qual que é o foco que a Bíblia dá? Vamos falar de Deuteronômio. Sabe qual que é o foco que Moisés dá em Deuteronômio? Gratidão. Gratidão. Você quer viver de uma forma abundante? Agradeça. Agradeça. Por quê? Se eu celebrar as coisas boas do passado, mas quiser aprender com as ruins, hoje eu me torno uma pessoa grata. Não reclamona, não vítima. A pior coisa que pode acontecer com você é você se sentir vítima do teu pai, da tua mãe, do teu ex, do teu trabalho. A pior coisa da vida é você se sentir vítima da vida. Não tem nada mais avassalador, mais deprimente, que engessa, que prende, do que você se sentir vítima. Então, a partir do momento que eu começo a celebrar a minha família, o meu filho, o aniversário do meu filho, as oportunidades, aprender com os erros, não se culpar, se livrar da culpa, eu começo a viver o presente. A tua vida é como um livro. Eu não sei quantas páginas tem ainda. Daqui para trás já foi escrita. Não tem como mudar mais. Mas daqui para frente ela está em branco. As páginas estão em branco. O livro está em branco. É você que vai escrever a tua história. É você. É você que vai definir. É você que vai dizer: eu quero a terra prometida. Eu quero, sim, aprender com esse tempo difícil no deserto. Podia ter sido menos, mas foi muito por causa da minha postura. Mas não adianta agora chorar, já foi. Mas eu quero hoje aprender. Então é o que Moisés diz para o povo. Olha só o capítulo 8, leia esse capítulo na sua casa. Depois de tiverem comido e ficarem satisfeitos, louvem a Deus. Agradeça a comida, agradeça a casa, agradeça a família, agradeça pela boa terra que Ele deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor. Gratidão. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor. Não aconteça que depois de terem comido, depois de vocês ficarem fartos, terem construído boas casas, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, os seus bens, o seu coração fica orgulhoso. Cuidado. Hoje, tenha cuidado com você. Não se esqueçam do Senhor que tirou vocês do Egito, da terra da escravidão. Não se esqueça. É a gratidão que vai me fazer ficar firme na igreja. Tem pessoas que na crise vêm para a igreja, oram, choram, buscam, aí Deus dá, param de vir no culto. Deus começa a abençoar o meu trabalho. Deus abençoe, eu estou com dificuldades financeiras, e aquela pessoa luta, é dizimista, não perde um culto, jejua, e Deus começa a ouvir e abençoar. E depois não tem mais tempo de vir à igreja, porque está trabalhando demais. Esfriou. Então, uma coisa que vai te manter aqui, uma coisa que vai te manter com a tua família, uma coisa que vai te manter bem todos os dias da sua vida, é uma coisa chamada gratidão.
Se você tiver mais gratidão no seu coração, você não vai trair tua mulher, não vai trair teu marido, porque quem é grato é fiel. Quem é ingrato trai, quem é grato não trai. Quem é grato é dizimista. Quem é grato ajuda as pessoas. Quem é grato não falta nos cultos por bobeira. Quem é grato é feliz. Por quê? Porque olha para o passado e diz, mesmo que tenha sido tão difícil, hoje eu posso escrever meu futuro. Pensa em você hoje. Você está no melhor lugar que alguém poderia estar. Você está na casa de Deus, ouvindo uma palavra para você. Você está na sua casa assistindo pela internet. É uma palavra para você. É o amor de Deus te alcançando e dizendo, tenha perspectiva. Então é por isso que eu preciso hoje entender onde eu estou, como eu estou. É muito importante você entender o seu estado atual. É muito importante você entender como você está. Você está feliz com a tua vida? Agora, a pergunta que eu quero fazer para você de todo o meu coração, no presente, hoje, você está vivendo como escravo ou como filho de Deus? Hoje, no presente, você está vivendo como um escravo do Egito ou um filho de Deus cidadão? Hoje, no presente, você é o capitão do barco da tua vida ou você é um marinheiro à espera de ordens? Quem dita essas ordens são as pessoas, são as circunstâncias. Ou você está no leme da tua vida como capitão? Hoje, você é o diretor do filme da tua história, ou você é um mero coadjuvante, à espera de ordens para fazer um papel qualquer? Ou você é o ator principal? Quem você é? Hoje, pense. Você é vencedor ou vítima? Pense, quem você é hoje? Talvez a resposta não vai ser tão agradável, mas é necessário você olhar com sinceridade para a tua vida, porque essa sinceridade vai fazer com que você mude a tua história, para que você tenha uma atitude nova, para colher coisas novas. Já ouviu falar do princípio 10-90? O que determina o sucesso, o que determina a felicidade, o que determina a tua vida, 10% é o que acontece com você, mas 90% é como você reage ao que acontece com você. O que vai determinar o seu dia, não é a briga com a tua esposa, a briga com o teu marido, mas é como você reagiu a essa briga. Aquilo é só 10%. Os 90% está com você. 10%, a crise econômica, 90%, como você vai reagir a essa crise? 10%, são as injustiças, 90%, como que eu vou reagir? Eu vou revidar na mesma moeda? Eu vou me tornar uma pessoa amarga? Ou todo dia, na hora que eu deitar, vou consultar meu travesseiro, meu coração no travesseiro, e liberar perdão e dizer, Deus, eu não vou ser afetado com essa amargura toda não. 90%, é como você reage aos 10%, isso vai definir a tua vida. Se eu não aprender com isto, as pessoas que focam no passado, tendem a desenvolver depressão. As pessoas que só focam no presente, tendem a desenvolver estresse. As pessoas que correm muito, e não tem tempo para nada, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para Deus, mas muitas vezes correm no movimento frenético, sem deslocamento, não sai do lugar, correm demais, mas sempre apertados, pega emprestado aqui para cobrir ali, e ao invés de tentar mudar, o que faz? A culpa é do governo, sempre terceirizando o culpado. Mas o estresse da vida moderna, o estresse na família, o estresse é porque você percebe, eu não consigo mudar. Então quando eu não foco no passado para aprender com o meu passado, não tem perspectiva de futuro, simplesmente eu fico correndo freneticamente. Estresse. São as pessoas que só focam no presente, sem aprender com o passado e sem perspectiva de futuro. Talvez você não vai ter nem saúde para chegar no futuro. Mas Moisés
fala sobre o futuro. E ele diz, projete o futuro. Do capítulo 27 até o 30, ele foca no futuro. Ele diz o seguinte: vamos aprender com o passado? Ótimo. Vamos celebrar as coisas boas? Ótimo. Vamos viver o presente com gratidão pelo que aconteceu? Ótimo. Mas vamos sonhar. Moisés estava ali dizendo para o povo: a terra é de vocês. A terra é de vocês. Vocês vão morar em casas que vocês nem construíram. Vocês vão comer de vinhas que vocês nem plantaram. Por quê? Porque Deus se agradou de vocês. Isso se chama vida abundante, vida plena. Deus quer que vocês usufruam dessa terra. Agora a pergunta é: por que na nossa vida sempre tem que ter só problemas? Tem gente que não consegue projetar um futuro sem problema, porque está tão acostumado com o problema, e geralmente esses problemas são as próprias pessoas que procuram e encontram esses problemas, olham para frente e não conseguem imaginar uma vida sem problema. Problema faz parte da vida, mas problema é acidente de percurso, não é para ser uma rotina. Tem pessoas que ficam até estranhando: nossa, está uma paz, estou até com medo. Faz uma semana já que eu não brigo com meu marido. Faz uma semana que não tem picuinha em casa. E eu estou percebendo e sentindo que a coisa logo, logo vai desandar. Que isto? Que visão de futuro é essa? Será que é porque você sempre brigou, você sempre vai ter que brigar? E as pessoas que insistem em serem ansiosas, insistem em ficar preocupadas, não conseguem olhar para trás e perceber que até hoje não faltou nada, não conseguem olhar para o presente para agradecer, mas sempre, e se, e se, e se? Esse si é do diabo. Você não sabe, não percebe, mas são setas malignas para tirar a sua paz. Eu posso muito bem olhar para o futuro mesmo e dizer: a graça de Deus quer me dar uma vida abundante. Eu posso sim olhar para o futuro e ver que eu vou ter um local bom na minha casa, cheio de paz. Eu não tenho que ficar usando o especial e o limite do cartão de crédito todo mês. Eu não tenho que ficar apavorado. Não é esta a ideia de Deus para mim, não. E por que muitas vezes acontece isto? Porque nós acostumamos tanto sermos vítimas que continuamos projetando vitimização para frente. Ou nós sempre fizemos a coisa errada e não aprendemos com os erros e continuamos fazendo dívidas. E continuamos fazendo provocações, e continuamos fazendo inferno na vida das pessoas. Continuamos fofocando, continuamos falando mal dos outros. Então eu preciso entender onde que eu quero chegar. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: o que você tem feito para chegar lá? Só sonhar, você vai chegar em algum lugar? Só querer, você acha que Deus vai te chegar daqui e colocar sem você agir? O que você tem feito? Eu quero ser mais firme na igreja. Vem no estudo bíblico, participa de um grupo pequeno, faz alguma coisa, começa a levar mais a sério a tua vida cristã, ao ponto de não deixar qualquer coisinha te afastar do culto de domingo. Ah, estou cansado, hoje eu não vou não. É dessa forma que você quer chegar lá na frente, bem espiritualmente? Como você quer o relacionamento na tua casa? Não está precisando investir mais tempo com os teus filhos, mais paciência com a tua esposa, com o teu marido, mais gestos de amor? O que você tem feito para ter um lar abençoado? E no teu trabalho? Será que não está na hora de você parar de reclamar do governo e começar a trabalhar de uma forma mais criativa, dizendo: Deus, me dê criatividade? Você vai esperar a eleição? Você vai esperar o quê? Onde está a tua esperança? Ah, a esperança está em Deus. Tá, então age. Faz por onde? Eu quero uma vida santa, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas na minha vida.
para de entrar na pornografia. Para de mentir. Para de falar mal dos outros. Só isto é a minha parte. Se eu quero algo, projeto algo, eu vou por onde agir para que aquilo aconteça. Elogie mais teus filhos. Abrace mais teus pais. Tenha mais carinho na tua casa. Elogie mais teus irmãos da igreja. Celebre mais as pessoas. Eu queria tanto que fizesse isso comigo, então faça com os outros. Porque outras pessoas que estão ouvindo aqui, pode fazer com você também. E a coisa começa a mudar. Eu preciso entender que o que motiva a viver é a esperança. Tem um filósofo sábio chamado Viktor Frankl. Ele escreveu um livro chamado Em Busca do Sentido. Se você puder ler esse livro, você vai gostar dele. Viktor Frankl, ele fez uma experiência científica nos campos de concentração nazista. E lá, nos campos de concentração nazista, ele percebeu cientificamente, através de dados, de entrevistas, de ver, ele percebeu que as pessoas que sobreviveram ao campo de concentração são aquelas que tinham perspectiva de futuro. O que você vai fazer quando você sair daqui? Eu vou ver minha família, eu vou voltar a trabalhar. Essas pessoas sobreviveram. As outras pessoas ficavam com medo. Todo dia ia uma turma para a câmara de gás. E aquelas pessoas, nós vamos sair daqui, nós não vamos sair daqui. Os aliados estão chegando, aí não chegavam. E aquelas pessoas, nós vamos morrer. Essas pessoas pegavam tifo, malária e morriam. Doenças do corpo vinham de uma forma avassaladora, chamada doenças psicossomáticas com fundo emocional. Mas aquelas pessoas tinham esperança, elas não ficavam doentes. Aquelas pessoas tinham esperança, elas se sentiam fortes, mesmo em meio às lutas. O que vai te fazer forte para vencer é ter uma perspectiva de futuro, é a terra prometida. Não é o deserto. Eu não nasci para ficar no deserto. Eu não nasci para ficar no deserto. Deserto é passagem. Deserto é aprendizagem. Deserto é um tempo. Mas eu nasci para viver o melhor de Deus. A terra prometida. Se você conseguir aprender esperança, motivação, você vai se livrar de uma coisa chamada ansiedade. A palavra grega para ansiedade é sufocamento, estrangulamento. É como você perder o ar. A pessoa que só foca no passado desenvolve depressão. A pessoa que só foca no presente desenvolve estresse. Mas a pessoa que só gera e foca no futuro gera ansiedade. E eu vou dizer uma coisa para você: não tem nada pior do que uma pessoa ansiosa. Mas se eu não mudar o meu jeito de encarar a vida, olhando para o passado, celebrando as coisas boas, aprendendo com as coisas ruins, olhando para o presente, tendo gratidão com tudo aquilo que Deus fez para mim, para eu poder, curado, escrever as páginas que ainda estão em branco da minha vida e projetar o futuro com esperança, eu posso sim viver o melhor de Deus neste mundo, agora, já. E a notícia melhor ainda: não precisa esperar 3 meses para chegar 2019 para você ter esperança para o futuro, não. Pode começar amanhã, agora, já, através de uma atitude tua, de dizer: eu não vou perder mais um dia da minha vida, porque um dia que se perde, eu não consigo mais recuperar. Palavra de Deus para a tua vida: seja feliz com a tua família, aprenda a perdoar, aprenda a agradecer, aprenda a aprender. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone: 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.